Olá, bom dia! Este é o seu programa Disse Jesus, um programa produzido pela Igreja Batista Ebenezer, um lugar de paz. Sejam bem-vindos ao nosso programa Disse Jesus. O programa de hoje tem muito a ver com você. Mas antes, vamos à vinheta e voltamos logo em seguida. Disse Jesus já está no ar. Disse Jesus, tudo é possível que crer. Disse Jesus, não temas, somente crer, porque para Deus nada é impossível. Disse Jesus, oh, 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 oh. Disse Jesus, oh, 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 oh. Disse Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Disse Jesus, deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus. Muito bem, você está acompanhando o programa Disse Jesus da Igreja Batista Ebenezer. Conte com as nossas orações, estamos sempre aqui. Mas antes, quero fazer um convite para você. Está conosco no grande culto da vitória. Toda terça-feira acontece aqui em Brasília, na Igreja Batista Ebenezer, neste endereço, o grande culto da vitória. Aqui, terça-feira. Mas em todas as igrejas Batista Ebenezer acontece o culto da vitória às quartas-feiras. Todos serão bem-vindos em nome do Senhor. Queridos, olha, 1º de setembro está chegando. Hoje, 29 de agosto, o mês está findando, mas 1º de setembro já falei do culto da vitória e temos no dia 2 de setembro, já aproveitando a sequência aí do mês de setembro, nós temos aqui na igreja também pelas manhãs, 5 horas da manhã. Fazer uma pergunta para você. Você gosta de acordar cedo para orar? Ou você é daqueles que levanta pelas madrugadas para orar? Então, a Bíblia diz o seguinte: eu amo os que me amam. Olha o que diz a Bíblia. E aqueles que me procuram pelas madrugadas me acham. Olha lá, é importante nós estarmos orando, buscando a presença de Deus. Então, dia 2 de setembro, vem aí, já na segunda edição, bem de manhã. Já começamos, mas ainda dá tempo para você participar dessa série de orações pela manhã. 5 horas em ponto, mas também termina em ponto. 6 horas a gente termina para poder trabalhar, porque o dia segue. E eu convido você para você ter um dia mais oxigenado pelo Espírito Santo, alegre, disposto. Quando a gente ora, os nossos neurônios trabalham melhor, tudo funciona, certo? Então, vem orar 5 da manhã aqui na Igreja Batista Ebenezer. Gente, tem muita gente orando, a igreja fica quase que cheia. E é um culto, na verdade, é um momento de oração. Lembra-se daquela passagem que Jesus falou com os seus discípulos? Vocês podem orar comigo pelo menos um tempinho, 1 hora aqui, né? Então, tinha discípulo de Jesus que ainda estava dormindo. Tem pessoas que parece que não acordam, tá? Tem pessoas que as coisas estão acontecendo em volta dele e ele não percebe. Então, nós precisamos orar pelo Brasil, orar pelas famílias, orar por todos. 5 da manhã, Batista Ebenezer não para. Oração sem cessar. Todo dia, toda hora. E agora, 5 da manhã. Te espero. Queridos, chegou o momento da palavra de Deus. A Bíblia diz
que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então vamos receber essa palavra, inclusive uma palavra ministrada no nosso culto da vitória, com o nosso pastor da congregação da Igreja Batista Ebenezer. Olha, anota esse endereço aí, pastor Wilton, Igreja Batista Ebenezer em Arniqueiras. Olha, Arniqueiras, uma cidade bonita, bem organizada. E a Batista Ebenezer está lá no centro da Arniqueiras, certo? Linha de ônibus, tem que passar na porta da Ebenezer. E uma parada de ônibus bem ao lado, mas tem estacionamento para você também. Igreja pensa em tudo. Então estamos aí para recepcionar você também que mora aí em Parkway, você que mora aí em Águas Claras também, tá? Enquanto a Ebenezer não chega em Águas Claras, nós estamos aí próximo em Arniqueira, uma igreja bem aconchegante para recepcionar, receber a toda a sua família com aquele abraço fraternal. Mas antes, vamos à palavra de Deus com o pastor Wilton. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, um versículo bastante conhecido, capítulo 11, versículo 1. Aleluia. Simples, porém poderoso. E assim nos diz a palavra do Senhor. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vocês já pararam para perceber a substância que tem nessas palavras de Paulo escrevendo aos Coríntios, que é uma carta-resposta de Paulo aos Coríntios? E Paulo, ele tem que ter uma postura de hombridade, ele tem que ter uma postura de santidade. Assim é o homem de Deus. Quando a pessoa chega a esse nível, é algo extraordinário. Uma pessoa, outrora, como era Saulo, hoje transformado por Deus, antes perseguidor, hoje perseguido, ter a hombridade de dizer para a igreja de Corinto, uma igreja que vivia em conflitos, errante, dentro de um âmbito de imaturidade, de questionamentos. O contexto geral da carta nós não temos, mas eu tenho certeza que aqui eles perguntam a Paulo que comportamento eles deveriam ter para serem igreja do Senhor, para serem verdadeiramente cristãos. E Paulo simplesmente diz: sejam os meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, Paulo aqui aos Coríntios, ele tenta instruí-los quanto à sua maneira de viver, quanto à forma de se procederem. No capítulo 10, Paulo dá uma aula de procedimento. Paulo, ele traz uma receita de como caminhar para demonstrar ser um verdadeiro cristão, um imitador de Cristo. Para sermos imitadores de Cristo, nós precisamos abrir mão de várias coisas, irmãos. E aí é que dói, aí é que a coisa pega, porque muitos querem e muitos dizem até ser, mas não querem abrir mão de certas coisas que os atrapalham. Mas vamos ver os ensinamentos que Paulo nos traz através da palavra do Senhor. No capítulo 10, então, ele vai explicar o que é de fato ser um imitador seu, o que é de fato ser cristão. Você já parou para pensar no que é ser cristão? Aleluia. É simplesmente se abdicar, coisa difícil. É simplesmente abrir mão, como eu já falei, é renunciar, é escolher o que é certo e abandonar o que é errado. Como podemos dizer que somos o que não demonstramos ser às vezes? E é que as pessoas lá fora têm visto em nosso comportamento? Como pessoas têm
nos enxergado. A pior coisa que a gente ouve é uma pessoa dar testemunho negativo de uma pessoa que se diz ser aquilo que não está demonstrando ser, principalmente a seriedade de ser um pastor. Porque ser pastor é mais difícil do que ser um membro comum da igreja. Requer muita abdicação, requer um testemunho exemplar a ser seguido. Então, irmãos, a nossa postura diante de Deus significa muito para as pessoas lá fora. Falando de pastores, mas estendendo a membresia da igreja, obreiro, líderes, membresia. Nós temos um testemunho a ser visto lá fora. Pessoas são edificadas através do nosso comportamento. Ou pessoas podem ser mortas e nunca quererem saber de servir a Deus. O quê? Aquilo ali se diz crente, mas olha só o que ele está fazendo. Eu não quero ser crente, nunca ser crente dessa maneira. Jamais. Então o nosso testemunho, a nossa maneira de viver, de ser cristão, irmãos, fala muito às outras pessoas que nos assistem dioturnamente. Se eu sou, por exemplo, um homem casado, eu ando com um sinal de que eu sou casado, que demonstra que eu tenho um compromisso, que demonstra que eu tenho um contrato, que eu tenho uma aliança assinada diante de Deus e de testemunhas com a minha esposa. Então eu tenho que dar testemunho do meu casamento. Então, eu tenho que entender aquilo que eu defendo. Apenas uma ilustração para você entender que a coisa não é simples. Se eu sou da luz e você é da luz, eu não posso conivir com as trevas, ou posso? Se eu sou honesto e digo ser honesto, eu não posso compactuar com aquilo que é desonesto. Tem muitas pessoas que se vendem, irmãos, por dinheiros e por lucros grandiosos. Tem muitos crentes mexendo com licitações de uma maneira ilícita. Se eu digo que amo, por que às vezes eu odeio? Isso é o padrão que o mundo estabelece, que anda na contramão das coisas de Deus. Mas o padrão que a Bíblia estabelece anda na contramão do que o mundo propõe para nós. Por isso que eu falo que é difícil. Não é fácil você ser cristão, ser um imitador de Paulo, assim como Paulo é um imitador de Cristo. A gente precisa entender que nós servimos a um Deus. Nós não podemos comer da mesa de Deus e da mesa do diabo, irmãos. Não. Coloca aí também na projeção o versículo 21, dá sequência aí, por favor. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes, falei agora, da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Ele não se corrompe. Aleluia, é para o Senhor. Aleluia, ele é como árvore plantada junto a fontes de águas. O seu testemunho, as suas folhas não caem. Você não exala mau cheiro e você vai frutificar na época certa. Sem mistura, irmãos. Sem mistura. Um cristão é uma pessoa que nasce de novo pelo Espírito de Deus. Se eu nasci de novo, os resquícios, as arestas do velho homem têm que sair da minha vida, porque o velho homem morreu. Nós devemos nascer da água e do Espírito. Mas quantas pessoas nascem da água e do Espírito sem entenderem
O que é de fato nascer da água e do Espírito? Ser servo de Deus, ser imitador de Cristo e não abrir mão de certas coisas que não condizem com o nosso comportamento, não caracteriza um novo nascimento. Por isso não é fácil, mas o velho homem morreu, não se adequa mais aos prazeres do mundo. A Bíblia diz que quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Irmão, você já parou para pensar nisso? Aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Um cristão de verdade, autêntico, ele segue no caminho da obediência. Como é que eu digo ser cristão se eu não obedeço a palavra do Senhor? Não existe outro caminho a seguir que não seja o Senhor Jesus. João capítulo 14, versículo 6. Vai nos dizer isso daí. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quantos caminhos? Todos os caminhos levam a Deus, irmão? Não, só tem um caminho que leva a Deus. Só existe um caminho. Não existe outra verdade que não seja a palavra do Senhor. E não existe vida fora de Jesus. Não existe de maneira nenhuma. Um cristão autêntico deve ser regenerado por Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, eu não quero que fique aqui só nas minhas palavras. Eu quero extrair tudo que eu estou trazendo para nós aqui nessa noite de dentro da palavra do Senhor, porque é ela que nos ensina, ela que nos doutrina. Portanto, cingindo os vossos lombos, os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Se Cristo foi revelado a nós, nós o aceitamos, nós o desejamos. Compete a nós aceitarmos a regeneração. A regeneração, ela é diária. Todos os dias eu tenho que ser regenerado um pouco, irmão. Não sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, Paulo ele diz que de todos ele era o mais pecador. De todos nós carecemos. Talvez seja eu aqui hoje o que mais careça da misericórdia de Deus. Nós precisamos entender que por nós mesmos a gente não consegue absolutamente nada. Nós precisamos entender que sem a ação de Jesus nos regenerando, nós não vamos chegar a lugar nenhum absolutamente. Isso é nascer em Cristo a cada manhã. Se nós nos abrimos para Cristo a cada manhã, sabe o que acontece? A bondade e a misericórdia do Senhor nos alcança todos os dias pela manhã, irmãos, e nos acompanha durante a trajetória de todo o nosso dia. Que Deus possa abençoar a sua vida e que nós venhamos entender que o imitador cristão vive profundamente enraizado no exemplo da vida do Messias. Que nós prossigamos e entendamos, e sigamos mesmo, entendendo que para eu dizer que sou aquilo que sou, eu tenho que viver aquilo que Ele quer que eu viva, dentro e fora da igreja, principalmente lá fora. Amém? Glória a Deus. Você recebeu essa palavra?
Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Pequenos cristos, sejam, pois, imitadores, assim como Paulo foi, em nome de Jesus. Pastor Jeová. Bem-vindo a um novo jeito de estar conectado com a sua igreja, onde quer que você esteja. Com o aplicativo da nossa igreja, você tem tudo o que precisa na palma da sua mão. Acompanhe a programação completa, assista aos cultos ao vivo e tenha devocionais diários para fortalecer a sua fé. Envie pedidos de oração em um único lugar. Contribua de forma segura e rápida e nunca perca um evento importante. Leve a igreja para a sua casa e compartilhe momentos de comunhão com a sua família. Baixe agora o aplicativo da nossa igreja e esteja sempre por perto, mesmo à distância. Disponível para Android e iOS. Sua igreja mais perto de você. Muito bem, o programa Disse Jesus fica por aqui. Espero que o programa de hoje tenha sido um canal de bênção para você e toda a sua família. O programa Disse Jesus sempre no mesmo horário, nesta emissora, 8 da manhã. Você tem um encontro marcado com o programa Disse Jesus, um encontro com Deus, todas as manhãs de sábado, produzido pela Igreja Batista Ebenezer. Estamos orando por cada um de vocês, pela sua família também. E os propósitos de Deus se cumprirão, com certeza, na sua vida, ok? Gente, amanhã é domingo, dia 30, não é isso? 30 de agosto, chegando quase que no final do mês, tá? Nós temos o culto da família aqui na Igreja Batista Ebenezer, neste endereço que aparece. Mas em todas as Igrejas Batista Ebenezer nós temos o culto da família, celebrando a bênção de Deus na nossa casa, na nossa família. Então esteja conosco em uma das nossas igrejas Batista Ebenezer, sempre um lugar de bênção, um lugar de paz para você e toda a sua família, certo? Mas hoje sábado, certo? Nós temos o Conexão Jovem, para toda a juventude, Conexão Jovem. Então, todas as igrejas, todo o pessoal jovem, você que está também sem igreja, você que está deslocado por aí, precisando de um lugar para se conectar com Deus e com a juventude, com pessoas realmente de mente que brilha, então é aqui na Batista Ebenezer, certo? Hoje, sábado, neste sábado, teremos esse conexão com muita adoração, banda de música, louvor e confraternização. Depois da celebração, vocês vão ter um encontro muito legal. Faz parte aqui da Juventude de Brasília. Conexão hoje da Igreja Batista Ebenezer na CNB 7, ok? E agora chegamos ao momento da oração, o poder da oração. A oração está escrito, pode muito nos seus efeitos. Ou seja, tem resultado, tem resposta de Deus e você vai receber a sua vitória também. Quem sabe você precisa de um milagre, de uma cura, de uma bênção na sua família, restauração do seu casamento, a aliança foi rompida e você está entristecido, entristecida, creia que Deus pode fazer tudo de novo, certo? Vamos orar juntos e, como sempre, nós oramos por um estado do Brasil
E hoje o estado Rondônia, lá no norte do nosso grande Brasil. Rondônia, Porto Velho, a capital. Vamos estar orando também por esse povo abençoado e abençoar mais. E aqueles que ainda não conhecem Jesus, venham conhecer o Cristo, o Redentor, o Salvador, como seu único e suficiente Salvador. Certo? Vamos orar? Coloque as suas necessidades, seus problemas diante do Senhor, que estaremos orando. Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos reunimos agora, aqui em Brasília, na região do entorno, onde, Senhor, estiver sendo alcançado, esta emissora alcance pessoas, eles estão juntos orando também. Ó Deus, muitos estão clamando por Ti. E agora, hoje, colocamos o estado de Rondônia, Senhor. Esse belo estado, com a capital Porto Velho. Nós oramos por Porto Velho, todo esse estado, seja alcançado pelas bênçãos do Senhor, pelos sinais, pelos prodígios, pelas maravilhas de Deus sobre o estado de Rondônia, Porto Velho. Que a unção do Teu Espírito Santo seja derramada sobre esse estado, Senhor. E eles tenham a graça do Senhor, a bênção do Senhor, a sabedoria do alto, para realizar negócios, ó Deus, segundo a Tua vontade. Jesus, nós oramos também pelo estado de Rondônia, pelas autoridades constituídas, Senhor. Ó Deus, que todos tenham sabedoria, Senhor, possam ter o temor a Deus acima de tudo, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Ó Deus, que dá essa sabedoria todos possam ter. Nós oramos agora pelos enfermos também, de todo o Brasil, aqui de Brasília, Distrito Federal. Que as pessoas sejam curadas, aqueles que estão dentro das suas casas, ó Deus, mesmo sem saída para o seu problema. Essa causa, ó Deus, que não tem respostas, ó Deus, mas o Senhor é o Deus da resposta, é o Deus da esperança. Nós oramos por todos, ó Pai, nos hospitais, ó Deus, nos presídios, aqueles que estão até mesmo nos vales, nas ruas, Senhor, sem um aconchego, sem a família, desamparados. Ó Deus, liberta também aqueles que estão envolvidos com o vício da bebida, do álcool, das drogas, da cocaína, de todos esses malefícios, Senhor. Essas pessoas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo e sejam curadas e libertas em nome de Jesus Cristo. A nossa nação seja curada, abençoada para a glória do Teu santo nome. Nós oramos pelo Brasil e esta nação seja conhecida como nação santa, povo eleito, escolhido de Deus, uma nação que foi tirada das trevas para a maravilhosa luz. E a graça de Deus reine sobre essa pátria, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu posso ouvir um glória a Deus seu aí também de casa, e essa fé que você tem, então dê glória ao Senhor Jesus, e a vitória é sua, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Um abraço a todos vocês, fico por aqui. À noite a gente se encontra no Conexão Jovem aqui na Batista Ebenezer. E amanhã, domingo, temos a Escola Bíblica, ativando os dons espirituais. Esse é o nosso tema do ano de 2026. Ative os dons. Há um dom de Deus em você, você precisa colocar em prática, em exercício, esses dons para manifestar-se e você ser usado poderosamente pelo poder de Deus. Amém? Domingo também a gente se encontra aqui na Ebenezer. Ebenezer, um lugar de paz. 2026, ativando os dons espirituais. Ative. Disse Jesus, disse Jesus.